Olá pessoal, hoje vamos falar um pouquinho sobre coesão e coerência textual. O que é isso, né? Um texto. Para um texto para nós conseguirmos redigir um bom texto, é preciso uma sequência, né? Uma sequência lógica e os elementos do texto têm que estar integrados. E essa coesão e coerência é que vai nos dar um texto bom ou ruim. Muito importante isso na hora que nós vamos fazer a nossa redação, né? Trabalhar uma redação. O que é a coesão? A coesão textual é a conexão de unidade linguística de um texto, né? Por exemplo, Mário ganhou um novo videogame. Ele passa horas jogando todos os dias. O pronome ele faz referência ao personagem do parágrafo anterior. Ele retoma o sujeito, que é o Mário, né? Então, existem 5 tipos de coesão textual: a lexical, né? A gramatical, referencial, temporal e semântica. Por que isso é a importância dessa coesão? Melhora, como já falei anteriormente, melhora a clareza e a compreensão do texto. Então, coerência textual é a conexão de ideias e informação em um texto. Nós já vimos coerência textual, existe a lexical, a estrutural e a temática, né? Exemplo de coerência estrutural. A primeira coisa que Maria fez foi ligar para o marido, depois ela correu para o hospital. A ordem temporal dos eventos faz sentido, né? Primeiro Maria ligou para o marido, depois ela correu para o hospital. Isso existe uma ordem na formação das palavras, né? Isso se chama coerência. Alguns exemplos de coerência. Coerência referencial. João comprou uma casa nova, ele está muito feliz com a compra, né? A referência, o ele retoma o João, como nós já vimos no exemplo anterior. Coerência semântica. Todos os dias Carlos vai à praia para surfar. Ele adora a sensação de liberdade e conexão com a natureza. O Carlos vai à praia, né? Porque ele adora a sensação de liberdade e conexão com a natureza. Isso é uma coerência semântica, né? Que dá sentido a Carlos ir à praia todos os dias. A praia para surfar. Coerência temática. O Brasil é um país com uma rica cultura e tradições únicas. A música, a dança e a culinária são algumas das coisas que tornam o país especial. Aqui, o nosso tema é o Brasil, né? É um país com uma rica cultura e tradições únicas. Aí ele explica, né, que a música, a dança e a culinária são algumas das coisas que tornam o país especial. Isso segue uma sequência. Retoma o tema do que é o Brasil. Exemplifica. Por que a coesão e a coerência são importantes, né? A coesão melhora a clareza e a compreensão do texto para o leitor, e a coerência torna o texto mais fácil de ler e seguir, além de garantir que as mensagens do autor sejam transmitidas de forma eficaz ao leitor. Como melhorar essa coesão e coerência no texto? Primeiro, use conectivos, né? São palavras que, como portanto, contudo e assim, ajudam a conectar ideias e parágrafos. Segundo, revise e edite. Depois de escrever um texto, é importante que se faça revisão, né? Para garantir que as ideias sejam organizadas e as informações sejam bem consistentes.
Então, a revisão é muito importante depois da escrita. Terceiro, crie um esboço. Antes de começar a escrever, crie um esboço com as principais ideias do texto para ajudá-las a organizar. Fazer um esquema, fazer um esqueminha do que vai ser, um esquema do que vai ser colocado no texto. Isso ajuda bastante na hora de montar o texto em si, né? Reler, isso tudo faz com que se tenha a produção de um bom texto. Agora, exemplos de texto com coerência e coesão. Introdução. Para escrever um bom texto é preciso ter uma compreensão sólida dos conceitos de coesão e coerência. Bom, isso que nós vimos para introduzir um texto, né? Como desenvolver ele, quais os conectores que nós vamos usar, que sequência dar as ideias, né? Corpo dos textos. Usando o conectivo e organizando as ideias de forma lógica, um autor pode criar um texto coeso e coerente, que seja fácil de seguir. E a conclusão. Ao escrever um texto, o uso efetivo da coesão e coerência é fundamental para garantir que as ideias sejam transmitidas de forma clara e organizada, levando a uma melhor compreensão e comunicação do autor com o leitor. Bom, usar os elementos, como nós vimos antes, fazer um esboço das ideias, né? E depois conectar essas ideias usando os conectores próprios. Existem listas bem interessantes de conectores, explorar, descobrir esses outros conectores para ser usado durante o nosso texto. Isso é de grande ajuda, né? Vai colaborar bastante para aumentar o nosso vocabulário, tá? Então, vamos voltar um pouquinho, fazer o esboço, colocar as ideias primeiro no papel, depois relê-las e depois organizar elas de forma que tenha uma introdução, né? Um desenvolvimento e uma conclusão. Daí teremos uma excelente escrita. Lendo, relendo, escrevendo novamente, isso vai fazer a nossa produção ter outro nível de... Bom, pessoal, hoje falamos um pouquinho de coesão e coerência textual, né? Curta, compartilhe, ajude o nosso canal para que mais pessoas tenham acesso, né? Mais alunos tenham acesso a nossas atividades. E até a próxima. Um grande abraço.